Certo? Bom dia a todos e bem-vindos de volta ao Thai Talk with Dan. Eu só quero agradecer muito a todos que deixaram um comentário positivo no meu último vídeo. Vou avisar a todos que estou voltando para a Tailândia. Acho que tenho... Em que ponto estamos? Acredito que em menos de 2 semanas estarei de volta à Tailândia. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, pessoal. Muita coisa mesmo. E eu só espero conseguir ficar tranquilo, calmo e sereno durante todo esse vídeo. O que vou falar primeiro é que ontem eu revi muitos dos meus vídeos antigos neste canal. E agora eu consigo entender por que alguns caras não gostam do conteúdo que eu faço e não gostam de algumas coisas que eu digo, o que é totalmente justo. Basicamente, o Facebook fez uma oferta de que, se eu enviar uma certa quantidade de vídeos em um determinado número de dias, eu ganho um bônus extra, tipo uma comissão, etc. Então eu pensei, beleza, vou só enviar alguns dos meus vídeos antigos e colocar na plataforma e pronto, consegui. Fácil, fácil. E aí eu estou assistindo aos vídeos pensando, é melhor eu ver o que eu falei aqui antes de enviar para essa plataforma. E eu percebo que, como já compartilhei tantas histórias no canal, muita coisa mesmo, mais de 900 eu acho, no canal. E eu ouvi muitas outras e conheci pessoas na Tailândia que me contaram suas histórias. Isso pode mexer com a cabeça de vocês. Ouvir coisas negativas o tempo todo afeta bastante. E eu estou compartilhando essas histórias negativas o tempo todo, que às vezes eu só penso, vamos ser honestos e contar para as pessoas como realmente é. Mas isso pode soar meio pesado para muita gente que ainda está de olhos fechados, ou vê tudo com lentes cor-de-rosa e quer que tudo esteja bem. Tem muitos caras agora que estão conversando com mulheres online por aplicativos de namoro e acreditando que encontraram a mulher dos sonhos e que vão viver felizes para sempre. Tem caras agora mesmo construindo casas por toda a Tailândia e achando que vão viver felizes para sempre. Esses caras estão se casando hoje, muito provavelmente, e achando que serão felizes para sempre. Você entende, né? Então tem muitos homens que querem se aposentar, querem morar na Tailândia, ou já estão aposentados e morando na Tailândia, eles estão em um novo relacionamento, eles estão fazendo coisas meio arriscadas, como se casar de verdade, legalmente, como construir uma casa que eles não podem realmente possuir em um terreno de outra pessoa. Então, tem muitos caras assumindo grandes riscos e eles não querem ouvir as histórias que eu compartilho neste canal. E eles definitivamente não querem que eu fale essas coisas neste canal também. Então, eu posso entender completamente porque as pessoas ficam um pouco irritadas comigo. E eu entendo. Normalmente, eu não assisto meus próprios vídeos depois. Eu não assisto, porque eu já fiz muitos. Eu só gravo, edito e coloco no ar. Mas recentemente, porque eu estava tentando encontrar vídeos no Facebook para fazer upload, eu estou ouvindo o que estou dizendo. E eu não discordo de nada do que eu digo, de jeito nenhum. Eu mantenho o que disse. Quero dizer, tem mais coisas que eu posso falar. Mas eu entendo como isso soa. Então, neste vídeo, ou pelo menos nesta parte do vídeo, eu só quero explicar que há muitos casais felizes na Tailândia. E isso é verdade, verdade mesmo, e não é só baseado em dinheiro. Mas, pela minha experiência pessoal, morando na Tailândia por quase 10 anos, conversando com muitos expatriados que conheci pessoalmente, e administrando um canal no YouTube que compartilhou mais de 900 histórias, percebi que a maioria dos caras que estão em relacionamentos felizes, saudáveis e não transacionais estão envolvidos com sua parceira tailandesa há mais de 15 anos. Então eles estão juntos e se conheceram há mais de 15 anos e tudo deu certo. Eles tiveram famílias, se casaram, construíram casas e tudo correu muito bem. Não houve grandes problemas. E então, eu ouvi um monte de histórias que aconteceram nos últimos 10 anos, especificamente nos últimos 10 anos.
E a maioria dessas histórias acabou muito mal. E o motivo pelo qual eu sou tão rígido nesse canal é primeiro porque eu ouço essas histórias o tempo todo e isso pode ser irritante. Mas, em segundo lugar, existem realmente homens decentes que vão para a Tailândia e que genuinamente querem cortejar, namorar mulheres tailandesas e dar respeito a elas. E tentar encontrar uma boa mulher tailandesa, íntegra e tradicional. E talvez sim construir uma casa, casar e aproveitar o resto de suas vidas, o resto da aposentadoria. E a última coisa que eu quero que aconteça com um homem que vai para a Tailândia com as intenções certas é que ele perca todas as suas economias, porque ele não pode trabalhar para recuperá-las. E uma vez que essas economias acabam, elas se foram, e a realidade é que ele só vai ter aquela aposentadoria para viver pelo resto dos seus dias. E o resto dos seus dias pode ser encurtado devido ao estresse que esse cara passou e à percepção de que ele perdeu tudo. Então eu tento deixar as coisas muito claras e muito honestas, seja isso brutalmente honesto ou não. Isso depende de cada um. Agora, muitos caras gostam de acreditar que é só no cenário das garotas de bar e que são só elas, esse tipo de pessoa, onde você encontra problemas. Mas não é. Não é. Não é. Quero dizer, como uma garota de bar, você meio que entende. Acho que todo mundo meio que entende, sabe, qual é o jogo. Mesmo assim, muitos ainda são enganados pela atração física. E porque ela provavelmente é super bonita e está sempre vestida com roupas legais todo dia, faz a maquiagem direito, ou seja lá qual for o caso. Mas os caras ainda caem nessa. Tem muitos caras que se envolvem com mulheres de lá e acham que só porque tem um emprego profissional, um bom emprego, e aquela mulher escolheu ele se sente muito orgulhoso e se sente ótimo. E porque ela não trabalha na indústria do entretenimento, ele é mais receptivo à cultura e às exigências daquela mulher. Então, se aquela mulher diz que na cultura dela o homem deve pagar um salário mensal para sustentá-la, esse homem fica mais disposto e se sente mais obrigado a fazer isso. Se aquela mulher diz que dentro da cultura dela, eles precisam construir e criar uma vida juntos, e esse cara pode bancar isso, então ele vai construir uma casa. Ou que ele não pode ter propriedade na terra, ele não possui porque está em um país estrangeiro e acredita que isso é o certo a se fazer e conheceu uma boa mulher. E eu já ouvi muitas dessas histórias de terror e tento não compartilhar as que eu vi pessoalmente aqui no canal. Eu prefiro compartilhar apenas as histórias que me enviam. Mas eu conheci um cara dentro da província onde eu morava, um cara muito gente boa. Ele teve uma boa carreira, não lembro o que ele fazia. E ele estava muito orgulhoso da mulher que conseguiu, porque ficou com alguém que tinha um cargo bem alto em uma escola de prestígio. E ele achava que tinha tirado a sorte grande e que tinha se saído melhor do que todo mundo. Todo mundo está com essas garotas de bar e freelancers, e você sabe, e eu estou com alguém que está no topo do topo. Mas eu conhecia essa mulher e sabia do passado dela, inclusive dos estrangeiros com quem ficou. Eu sabia o quanto ela estava endividada, porque eu conhecia o círculo social dela. E as pessoas desse círculo, como posso dizer isso de uma forma educada de novo? Para que as pessoas não pensem que estou falando mal, elas gostam de fofocar e você acaba ouvindo essas fofocas. Quero dizer, realmente parece ser um lugar muito fofoqueiro, especialmente Eason. Então você acaba ouvindo sobre as coisas de todo mundo, os problemas de todo mundo, e as pessoas podem falar mal umas das outras pelas costas e tudo mais, ou fofocar. Então você fica sabendo de tudo. Então isso não durou muito. Esse cara pagou uma fortuna, construiu uma casa, ou pagou por uma casa. Não lembro se ele construiu ou comprou pronta, mas gastou muito dinheiro e uma fortuna no casamento. E isso não durou nada. Agora, para ser justo, foi meio que culpa dele o motivo do término, até certo ponto. Ele acabou saindo para um encontro lá dentro e foi pego nesse encontro, e essa foi a desculpa deles para terminar. Só um cara, uma desculpa, e eles estão ganhando porque tem um investimento. Você fez um investimento numa casa e eles ficam com isso, basicamente.
Então esse cara acabou morando em um apartamento, passando o resto dos seus dias naquela província. E Deus sabe o que ele faz no dia a dia. Aquela mulher apenas segue sua vida e voltará aos aplicativos de namoro, esperando o próximo cara fazer o que vier a fazer. E a roda continua girando sem parar. Certo, pessoal? Não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, basicamente, existem mulheres decentes por aí. Você realmente precisa tomar cuidado. Hoje, é difícil achar um relacionamento que não seja transacional. É preciso cuidado para não chegar mostrando a carteira, nem sair investindo. Para qualquer pessoa que esteja indo para a Tailândia agora, meu conselho seria: por favor, por favor, por favor, não construa casas na Tailândia. Não invista muito dinheiro em uma mulher tailandesa, a menos que você a conheça há vários anos. Não basta conhecê-la, você precisa ter vivido com ela todos os dias por vários anos. Leva tempo para conhecer alguém. Pode levar alguns anos, sabe, para realmente conhecer alguém, especialmente por causa da barreira do idioma e das diferenças culturais. Mesmo em casa, no seu próprio país, pode levar muito tempo para realmente conhecer uma mulher e você tem que viver com ela todos os dias. E vice-versa, leva muito tempo para ela te conhecer também. Vocês têm que conviver juntos e realmente aprender um sobre o outro, ver as manias, os defeitos, as qualidades e assim por diante. Então eu aconselharia os caras a serem muito, muito, muito cuidadosos, porque as histórias e os problemas que acontecem nos relacionamentos lá na Tailândia são reais, são fatos. E as piores histórias nem sequer são compartilhadas. Então pense nisso por um instante. Sim, de todas as histórias que você já ouviu e tudo o que eu provavelmente já disse neste canal, coisas muito piores acontecem. Mas também existem boas histórias e também existem caras que estão felizes. Mas eles ou lideraram com a carteira e estão em um relacionamento financeiro, e é por isso que as coisas estão indo bem. Ou eles escolheram sabiamente e ficaram com uma mulher fora desse círculo da falange, e conheceram alguém que é humilde, honesta, genuína e alguém que está no mesmo nível deles. E eles escolheram uma mulher assim e tudo deu certo. Então, é bom para eles. Você só tem que ser extremamente, extremamente cuidadoso. Claro, a próxima parte do vídeo é sobre um vídeo que assisti ontem no YouTube e que me irritou muito. E eu pensei, devo postar isso na parte pública do meu canal do YouTube ou devo colocar só na área de membros? Então eu pensei, estou bem irritado, então provavelmente é melhor colocar isso só na área de membros. Foi o que eu fiz. Então, eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas o que eu aprendi há alguns anos é que é muito difícil se aproximar de alguém na Tailândia, de qualquer outro estrangeiro na Tailândia, e realmente se tornar próximo dessa pessoa. Porque eu percebi que os amigos com quem eu me aproximei tem algo na personalidade deles ou algo sobre eles que eu realmente não gosto e não confio. E as pessoas vão fofocar pelas suas costas, e as pessoas vão dizer coisas pelas suas costas que não são verdade. E eu não gosto desse tipo de coisa. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Se alguém disser algo sobre você e for verdade, então para mim, acho que é algo que você tem que aceitar. Você não pode ficar muito bravo com isso. Você só tem que dizer, foi isso que eu fiz. Se você sente vergonha do que fez, ou qualquer coisa assim, então você tem que baixar a cabeça, e é isso aí, né? Mas quando as pessoas mentem descaradamente e sabem que estão mentindo descaradamente sobre algo a seu respeito, ou falam mal de você enquanto são simpáticas na sua frente e tentam ser suas amigas, eu simplesmente não gosto desse tipo de gente, sabe? Então, eu tenho amigos estrangeiros na Tailândia, mas eu simplesmente não me aproximo deles, e assim não vejo esse lado ruim, e eu prefiro assim. E desse jeito, eu consigo conviver com as pessoas sem problemas e sem complicações. E tem alguns caras muito legais, mas ao longo dos anos, eu simplesmente não me aproximo. Alguns caras legais seguem suas vidas, mas geralmente permanecem em suas bolhas. Eles têm famílias, sabe? Já estão lá há muito tempo e estão felizes, e não querem se misturar com outros turistas. Eles até gostam de socializar quando vão a uma cafeteria ou a um bar, essas coisas. Você quer bater um papo no seu próprio idioma e tal, mas depois que acaba, acabou. Vocês não ficam sentados na casa um do outro tomando café ou fazendo churrasco, essas coisas. Sabe, cada um segue com a sua vida.
Agora, com esse lance do YouTube, tem muitos YouTubers da Tailândia que fazem colaborações entre si para gerar inscritos e visualizações uns para os outros, ganhar mais dinheiro e crescer mais, etc. E isso é algo muito popular de se fazer dentro da comunidade do YouTube. Eu, pessoalmente, não gosto disso porque eu entendo e sei o que eles estão fazendo. E eu acho que isso deveria ser feito de uma forma mais natural, mas não há nada de errado com isso. Mas o que eu não gosto é quando os caras aparecem na câmera e não mostram quem realmente são. Eles criam um personagem e agem de acordo com isso. Eles acham que o público em geral quer ver isso e que isso vai gerar mais inscritos, mais espectadores, etc, etc. Eu já conheci alguns grandes YouTubers, sim, muito maiores do que eu. Eu os conheci pessoalmente, passei a conhecê-los e tudo o que eu pensava sobre eles na frente das câmeras é exatamente o oposto de quem eles realmente são, sim. Isso sempre me chocou e quis perguntar por que você é tão falso diante das câmeras, mas eles acabam contando por si mesmos. No fim, dê às pessoas o que elas querem. Já falei isso antes aqui e em outros vídeos. As pessoas tratam o YouTube como um negócio, então você tem que seguir o algoritmo do YouTube em tudo o que faz. Não desagrade ninguém, faça todo mundo gostar de você, te amar e continuar assistindo seu conteúdo e dê a eles o que querem consumir, sabe? Ou seja, se eles querem acreditar que podem viver a melhor vida lá na Tailândia e encontrar uma mulher que massageie os pés, faça um pé de crapau todo dia, cuide deles, seja carinhosa e nunca dê dor de cabeça. E que sempre, sabe, seja uma mulher boa, íntegra. Aí os caras vão pensar, uau, mal posso esperar para me aposentar. Mal posso esperar para ter dinheiro suficiente, vou para a Tailândia, vou encontrar essa mulher e vou viver feliz para sempre. As pessoas querem comprar o sonho, querem comprar a fantasia. E eu entendo totalmente, eu entendo, mas tem um lado negativo nisso. Se você mente para o seu público o tempo todo e vende o sonho e vende a fantasia, quando você sabe, sim, os caras que estão na frente das câmeras sabem que estão apenas, sabe, mostrando só um lado da coisa, ou estão mentindo completamente. Mas eles estão dando para os caras o que eles querem, dando para as pessoas o que elas querem. E aí esses caras acabam indo para a Tailândia, confiando em tudo e construindo casas com mulheres que eles só conheceram por 5 minutos ou 3 meses, sabe? E aí tudo dá errado. E eles perdem a casa, perdem tudo e todas as economias vão embora. Mas esses caras também têm ego. Eles realmente não querem falar sobre o que realmente aconteceu com eles. Perderam todo o dinheiro, agora têm 65 ou 75 anos, venderam a casa no país de origem e todo o valor sumiu, sem nada que possam fazer. Agora contam apenas com a aposentadoria do governo. E é impossível conseguir uma nova namorada, porque esse cara, esse senhor de 75 anos, pode gostar de mulheres de 40 anos. Mas para uma mulher de 40 anos ficar com esse senhor de 75 anos, ela vai querer uma mesada mensal para a namorada, ou seja lá como vocês queiram chamar isso. E quando você está recebendo uma aposentadoria do governo, você realmente não pode bancar isso. Então, basicamente, o que estou dizendo é que os sonhos e as fantasias são destruídos. Mas, de novo, ninguém quer saber disso, entender ou acreditar nisso. Alguns caras querem, alguns caras são legais, alguns caras são fortes o suficiente para viver na realidade. Mas eu sinto que não só na Tailândia, mas em todo o conteúdo online, com tudo o que é discutido, parece que não vivemos mais no mundo real. Existe uma realidade falsa que é vendida diariamente através de conteúdo, Facebook, YouTube, TikTok, etc. E está sendo vendida para as pessoas que querem ouvir essa falsidade. Porque isso dá a elas sonhos, aspirações e tudo mais. Eu nunca tive problema em viver no mundo real. Eu simplesmente vejo o negativo, vejo o positivo e tento encontrar um meio termo. Sabe? O mesmo em um relacionamento. Se você for honesto sobre sua esposa ou sua namorada, você conhece o lado bom, mas também conhece o lado ruim. E o lado ruim pode ser terrível, mas você simplesmente aceita, porque há mais coisas boas do que ruins. Mas ninguém é perfeito e você não é perfeito. Nenhum de nós é. É isso.
mas eu só queria que o mundo fosse um pouco mais honesto. É isso. E voltando a esse vídeo que eu vi com esses caras que fizeram uma colaboração em uma parte muito pequena de um vídeo bem longo, eu fui mencionado. Meu nome não foi citado, mas a situação do que aconteceu foi mencionada. E de novo, foi inventado. Mentiram sobre isso e eu não gostei disso, mesmo que eu não tenha sido mencionado. Então eu realmente não deveria ficar bravo. Mas eu fiquei bravo porque estava assistindo a esse vídeo por muito tempo. E até aquele ponto eu estava pensando, esse cara parece ser realmente genuíno, realmente humilde, um cara muito legal, bom de conversa, etc. Mas havia certas pequenas peculiaridades na personalidade dele, enquanto eu assistia ao vídeo, que me faziam perceber que tinha algo nele, algo na personalidade dele, que ele estava escondendo. Tudo bem, sem problema. Ele não está mostrando isso. Todos temos nosso lado bom e ruim, mas na maior parte do que eu via, eu gostava. Eu estava gostando de aprender sobre esse personagem e de ouvir sobre a vida dele e tudo o que ele tem feito, e então ver que esse cara também tinha algo meio estranho. E então chega ao ponto sobre o que houve entre mim e ele. E isso realmente me deixou chateado porque fui acusado de roubar uma história. Sim, o que parece ridículo. E foi, não lembro se foi há 1 ou 2 anos. Eu realmente não lembro, mas fui acusado disso. Fiquei tipo, que diabos? Já viu minha caixa de entrada? Naquela época, minha caixa de entrada era inundada todos os dias com e-mails, histórias, pessoas pedindo conselhos, etc. Era muito movimentado. Era inacreditável, porque muitos caras fazem coisas malucas na Tailândia e querem contar o que viveram. Mas por causa dos seus egos e também por outros motivos, eles querem permanecer anônimos e não querem que isso seja compartilhado com todo mundo, porque não querem passar vergonha se a família ou amigos próximos descobrirem que foram eles, o que é justo. Eu vejo as fotos, eles me mandam fotos de como eles são, eles me mandam fotos das namoradas tailandesas ou das esposas tailandesas. Eles me passam os nomes reais, mas eu nunca vou compartilhar isso no canal. Eu respeito que eles queiram permanecer anônimos. Existem leis sobre isso, então não posso compartilhar as informações, mesmo que quisesse. Mas enfim, fui acusado de roubar uma história. Então, de imediato, eu não sou um cara burro. Eu disse, posso te encaminhar o e-mail. Eu nunca apago meus e-mails das histórias, pois, se alguém duvidar da veracidade, sempre afirmei no canal que posso mostrar o e-mail em ambiente privado, já que não quero expor isso publicamente. Eu posso me meter em problemas, mas entre em contato comigo, eu pego meu laptop na hora, faço uma chamada de vídeo e te mostro que não é falso. Então, com esse cara, eu basicamente disse para matar. O argumento é que eu vou te encaminhar o e-mail original. E aí, imediatamente, ele basicamente respondeu, e isso tudo por e-mail, indo e voltando. Tenho todos esses e-mails no meu celular e laptop. Ele disse que eu poderia forjar o e-mail e escrevê-lo, podendo ser totalmente falso. Agora, o que eu não conseguia entender quando ele dizia isso era como eu poderia falsificar o endereço de e-mail do remetente. Tudo o que você precisa fazer é o seguinte, se essa mesma pessoa te enviar um e-mail com uma história, você vai ver o remetente desse e-mail. E então, tudo o que você precisa fazer é comparar com o e-mail que eu encaminhei para você e você vai ver isso, os 2 e-mails coincidem. E teria sido impossível, se eu tivesse roubado essa história, conseguir fornecer o endereço de e-mail do remetente. Eu não posso fabricar isso de jeito nenhum, é impossível. Eu não sou a Mystic Meg, não posso simplesmente imaginar um endereço de e-mail, sabe? Assim do nada. Então eu me acalmei, porque ele disse que outras pessoas estavam roubando suas histórias e está cansado e bravo com isso. Pensei, ok, ele não faz sentido nem é lógico, porque está agindo pela emoção. E eu entendo o suficiente sobre psicologia para saber que se você está agindo pela emoção, nem sempre pensa com clareza. Justo. Ok, eu entendo no fim das contas. Olha, eu não roubei nada, eu não sou assim. Eu posso fornecer provas e acho que até encaminhei o e-mail, mas eu não acho que ele estava interessado. Só queria arrumar confusão ou algo assim, mas eu só pensei que ele estava agindo pela emoção. Tudo bem, e nunca mais conversamos depois disso.
Foi fim de jogo, e então mas não vou dizer isso. E então todo esse tempo, passou. E até em vídeos recentes, eu até falei bem desse cara também, e então muito tempo se passou. E aí eu ouço ele basicamente dizendo que eu recuei porque fiquei com medo desse cara me denunciar pro YouTube. Ele não sabe se eu roubei mais alguma coisa dele, das coisas dele, e ele simplesmente fez parecer que tipo, só isso. Eu não sei, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, pessoal, porque se vocês me conhecessem na vida real, eu simplesmente diria as coisas como são. Sim, vou confrontar as pessoas, não só atrás das câmeras, mas pessoalmente. Não tenho medo, realmente acredito no certo e no errado. E se alguém estiver mentindo descaradamente ou distorcendo a verdade a seu favor para tentar se sair bem, então eu vou confrontar essa pessoa 100% das vezes, mas devido às leis de difamação da Tailândia, há certas coisas que eu posso e não posso fazer. Mas estou mencionando isso, pessoal, porque quero que vocês entendam que no mundo em que vivemos hoje, as pessoas querem te dizer o que você quer ouvir. E você é uma má pessoa, um cara ruim, se você quebra essa realidade. Não estou falando só de mim, estou falando de qualquer coisa. Se alguém diz algo que não se encaixa com a sua maneira de pensar ou com o que você acredita sobre o mundo, e eles quebram isso, e quebram de um jeito que faz você pensar negativamente sobre determinada coisa. Então você não vai ficar feliz com isso. Porque todo mundo quer viver nessa fantasia de sol e arco-íris e não acreditar que estamos em um mundo que não é bem assim. Existe um meio termo para tudo. Tudo tem um lado positivo e negativo, um lado bom e ruim. E se você fica no meio de tudo isso, é aí que a realidade está. E eu só acho que muitas pessoas, não todas, claro, muitas pessoas se desligaram da realidade porque não conseguem lidar com a realidade de viver nela. É negativo demais para elas. E eu até consigo entender isso também, mas aí eu penso, não sei, pessoal. Eu não sei, não consigo, não tem solução para isso. Se você não vive na realidade, vai se machucar e se queimar. Coisas ruins vão acontecer, porque você não está em alerta na vida, sabe? Você não é esperto, você vai acabar entrando em problemas na sua vida. E é isso, pessoal. Tudo o que falei no vídeo de hoje, gostaria de ouvir o feedback e como vocês enxergam e tentam as coisas. E eu quero tentar entender a mentalidade de outras pessoas sobre o mundo em que vivemos e as coisas que acontecem com as pessoas e tudo mais. E se outros caras sentem que há um problema no mundo de hoje e que há um problema com certas pessoas no mundo de hoje. É um assunto interessante para mim, sobre o qual já pesquisei bastante. Sempre gostei de psicologia a minha vida toda, mas agora estou ficando cansado disso. Quero dizer, aprendi muito mais sobre psicologia morando na Tailândia do que eu poderia sonhar em aprender morando na Inglaterra. Há muitas experiências novas, muitas coisas novas que aprendi quando fui para a Tailândia que eu nunca teria conseguido realmente vivenciar na Inglaterra. E tem sido uma grande revelação para mim enfim, chega de conversa, esse vídeo já ficou longo demais. Pessoal, deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos começar a discussão e, com sorte, posso fazer mais vídeos como esse antes de voltar. Eu não quero voltar para as histórias, pessoal, e minhas novas ideias. Quando eu voltar para a Tailândia e estiver bem estabelecido, poderei me dedicar de verdade. Mas não me importo de aparecer e fazer vídeos para conversar com os inscritos do canal. Para ouvir o que vocês pensam e têm a dizer, para mim e para vocês. É isso. É revigorante ouvir a perspectiva de outras pessoas, se elas têm, perspectivas normais, ou se são pessoas que pensam profundamente, ou que entendem como as coisas realmente funcionam e tal, ou outros caras simplesmente ficam quietos porque não querem se incomodar com isso tudo e vivem na própria bolha deles ou algo assim. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau por enquanto, valeu, até mais!